Há 10 dias atrás, eu tinha preparado um sermão para nosso culto de oração, nosso culto de quarta-feira. E esse sermão era sobre a vida de José. E quando eu comecei o sermão, já estava na frente, com a Bíblia. O texto embaralhou. Eu olhava e não conseguia ler, porque o texto começou a se movimentar. Aí, eu virei para a congregação e disse: irmãos, vamos orar, porque eu não estou me sentindo muito bem. E eu fiz uma oração. Quando terminou a oração, eu disse amém. E eu estava pior do que antes da oração. Eu senti que 2 anjos me seguravam pelo braço, um em cada braço. E quando eu notei, eu estava dentro do carro. E vi que os anjos eram, de fato, 2 irmãos da igreja. Achei que fossem diáconos. Até agora eu não sei direito quem me segurou. Mas, se não me segurasse, eu ia desmaiar em frente à igreja, num culto, numa pregação. A igreja toda ficou muito nervosa, preocupada. E eu passei por alguns dias, os últimos 10 dias, de hospital para hospital. Mas as pessoas estavam preocupadas com a minha saúde. Mas eu não estava preocupado com a minha saúde. Eu estava numa profunda angústia. E a angústia era muito simples. O Senhor cassou a palavra que Ele me deu. O Senhor cassou a minha palavra, a palavra que Ele colocou no meu coração, Ele cassou, Ele não deixou pregar. E isso veio me magoando, me martirizando. Aquele sermão de quarta-feira foi mudando. Eu vou falar sobre José hoje. Mas o sermão foi mudando. Mudou na cama do hospital, nas pessoas, nos médicos que me atenderam. E hoje, quando eu vinha para cá, eu vinha conversando com Deus. O Nino ontem estava muito nervoso. O Nino tinha dito para mim, eu nem vou ficar lá. E eu vinha dizendo para Deus, Senhor, se o Senhor não me deixar pregar hoje, se o Senhor cassar a palavra que o Senhor me deu pela segunda vez, é porque o Senhor não quer que eu continue no ministério. As pessoas não sabem como um pastor sofre, porque eu não posso dividir isso com ninguém. Daira nem soube disso. Então, estar nesse momento diante de vocês, diante desta igreja que eu amo, é algo muito especial. Por isso eu estou tremendo. Não estou com frio, mas a mão está gelada. E eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias. Em Hebreus 11, 22. Está projetado. Mas eu faço questão de ler o texto em papel. A Bíblia. Como eu recebi. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu corpo.
Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. É estranho, irmãos, profundamente estranho, que José, com uma vida espetacular, impressionante, entre na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, com a lembrança de algo que aconteceu no final da vida dele, na velhice dele. E é isso que eu quero, e é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos. Em primeiro lugar, este é um sermão para velhos. A palavra velho aqui é proposital. Também vocês vão entender no sermão. Mas esse é um sermão também para todos que têm acima de 13 anos. Fiquei olhando aqui. Todos que têm acima de 13 anos, vocês também vão entender. Jacó teve um primeiro filho com Raquel, a mulher amada. E ela disse, eu quero outro. Em hebraico isso quer dizer José. Eu quero mais um. É muito interessante isso. No fundo, José quer dizer isso. Eu quero mais um. Se nós abrirmos as nossas Bíblias, e eu vou recomendar que a gente faça isso, em Gênesis 37, os irmãos vão ler no versículo 4 e 5 o seguinte. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Reparem, José era um filho especial para Jacó, porque era o primeiro filho que ele conseguia ter com a mulher que ele amava, aquela que tocou o coração dele. Então, era um filho especial, dileto, e ele dava mais carinho. Eu não diria carinho, eu diria atenção a José do que aos outros. Também a mamãe dele, Raquel. É muito interessante que as crianças eram desmamadas aos 3 anos de idade. Né? Para nós é muita coisa, porque não tinha mamadeira. Né? Era mamar no peito até os 3 anos. Mas se uma criança é tão assim cuidada, ela pode ficar grande, continuando mamando. E aí eu fico imaginando o seguinte, eu imagino José com 4 anos, com 5 anos, quem sabe com 6 anos, correndo atrás de Raquel, puxando a saia dela, o vestido dela, eu quero mamar, eu quero mamar. Os outros não tinham um tratamento tão especial. E aí, vamos continuar no texto que os irmãos vão ver um detalhe muito interessante. Gênesis 37, vamos ler a partir do versículo 5. Eu coloquei no 6, mas vamos no 5. Mesmo texto. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim, escutem que eu vou contar o sonho que eu tive. Sonhei
que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que eles os contava. Queridos irmãos, aqui é a primeira coisa que nós temos que entender. O Deus eterno sonhou com José o sonho da liderança. Ele reinaria sobre seus irmãos e sobre a sua família. O amor é o sonho do eterno, do Deus eterno para a nossa vida. E nós vemos isso quando Jesus diz, em João 10:10, o ladrão só vem para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa, a vida plena, a vida em abundância. Queridos irmãos, Deus sonha sonhos para você. Ah, que coisa especial, que coisa impressionante. Deus sonha sonhos para você. Ainda que você não tenha consciência, Ele sonha os sonhos dele para você, mesmo antes de você ter consciência deste sonho. E mesmo antes, logicamente, que você possa ver o sonho se realizando. Por quê? Porque o sonho de Deus para você é o amor de Deus derramado sobre você. E é este amor que Jesus diz, quando diz, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. O que é vida em abundância? É o sonho de Deus na tua vida. Claro, pode ser diferente. Este amor concretizado, realizado, diferente na vida da irmã Neida, na vida do pastor Nino, porque o sonho de Deus, o amor de Deus derramado sobre você, que é o sonho dele, ele é o teu sonho, mesmo que você não saiba. E por isso vai ser diferente de um para outro. Queridos irmãos, a primeira lição, os sonhos do Deus eterno são os seus sonhos. Temos um problema. Temos um problema. O problema é, mas pastor, eu não tenho sonho nenhum. E ontem eu vi uma entrevista do Ziraldo. Ziraldo está fazendo 80 anos. Já podia frequentar a felicidade. E ele disse, eu já sou um ancião. Eu falei, opa, eu ainda não. Eu já sou um ancião. E aí ele disse, perguntaram a ele, mas o que é o velho? E ele disse, velho é quem não tem sonho. Por isso, esse é um sermão para velhos. Você pode ter 13 anos e não ter sonho nenhum. Está velho. O Geraldo completou. Quem não tem sonho, está morto. Não, mas pastor, eu não tenho sonho nenhum. Aí eu diria o seguinte, presta atenção. Deus sonha um sonho para você. Você pode não ter, porque você ainda não atentou, tomou atenção, prestou atenção no sonho que Deus tem para você, e este vai ser o sonho da tua vida.
Mas nós conhecemos a história de José. Foi jogado num buraco, foi vendido, e vai acabar lá na casa de um governador no Egito. Um sujeito chamado Potifar, muito poderoso, muito rico, com fazendas, com tudo isso. E, de repente, José começa a ter um destaque que ele nunca tinha tido. É a primeira vez. Destaque na casa de Potifar. A coisa estava indo muito bem, mas, de repente, acontece o imprevisto, o inusitado, não esperado. A mulher de Potifar começa a dar em cima de José. E aí, queridos irmãos, nós temos uma declaração de José que é impressionante. E é essa declaração que vai nortear a nossa compreensão da vida de José. Essa declaração está em Gênesis 39, só virar 2 páginas, e está no versículo 9. O que José disse para a mulher de Potifar? Está agora projetado. José disse para a mulher de Potifar o seguinte: nessa casa eu mando tanto quanto ele, tanto quanto Potifar. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Queridos irmãos, reparem, a coisa está tomando já corpo. O sonho de Deus para você é o amor de Deus derramado sobre você. O sonho de Deus para você começa com o amor de Deus, que traz Jesus a este mundo para que você tenha vida plena. Mas, para que se realize o sonho de Deus na tua vida, você tem que ser como a palavra diz a Abacuque 2:4. A mensagem é essa: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. As pessoas corretas, as pessoas de coração reto, vão viver pela fé em Deus. O que é que norteia? O que é que norteia José? O que norteia José é aquela frasezinha: como eu poderia pecar contra Deus? Como eu poderia pecar contra Deus? Por que ele não se envolve com a mulher de Potifar? Porque Deus é o fundamento. E aí, queridos irmãos, nós entendemos a fé. A fé. A fé é o fundamento do sonho. Reparem só. O sonho tem um fundamento? Tem. O fundamento do sonho é a fé. E é muito interessante porque Abacuque está falando numa expressãozinha hebraica que eu não vou falar, mas só vou explicar o que significa. Significa o seguinte: posicionamento. Eu tomo uma posição na vida. Isso é fé, lá em Abacuque. Então, por exemplo, olha, Deus mandou eu ficar aqui, eu fico aqui. Se Deus mandou eu ficar aqui, eu não saio daqui. Posicionamento. Fé, posicionamento. Fé, fundamento. Fé que me coloca num determinado lugar e eu entendo que Deus me colocou naquele lugar e eu fico ali. Isso norteia José.
Teve um sonho, é o sonho de Deus na vida dele, é o sonho de Deus na vida dele. Ele está vendo a concretização do sonho? Ele ainda não está vendo. Ele está tendo lampejos. Ele viu que ele pode, por graça, por amor, gerenciar uma grande propriedade. E diante do perigo, diante do desafio, José se posiciona pela fé. Queridos irmãos, e nós sabemos que isso custou a prisão. 2 anos de prisão. E outra coisa, hein? Carandiru era bolinho em relação a uma prisão egípcia. E dali, geralmente, se saía para a morte. E o que acontece? Vamos continuar lendo a Bíblia. Vamos, então, queridos irmãos, abrir em Gênesis 41. E, de repente, José está diante do faraó. E José diz ao faraó o seguinte: o faraó tinha tido sonhos. O faraó expõe os seus sonhos. E José explica os sonhos. Mas José diz uma coisa muito especial. Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que Ele vai fazer. Reparem só. Ele diz para o faraó o seguinte: olha, este sonho é porque Deus está dizendo para o Senhor o que Ele vai fazer. De novo, o sonho é o sonho de Deus? Ou é Deus sonhando com o faraó? É Deus sonhando com o Egito. E José já entende isso. José amadureceu. Queridos irmãos, aqui nós temos 2 textos que nos ajudam muito. Um, que é Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. E também Tiago 1:3. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. O que é que José entendeu e o que é que José está dizendo para o faraó? José entendeu, com o evento da mulher de Potifar, que fé é posicionamento. Mas agora José entende também, e ele explica isso, que fé é dinâmica, é movimento. Ela não fica parada. Ela mostra o que vai acontecer. E aí, você caminha em direção ao que vai acontecer. Então, fé não é estar, é posicionamento, é fundamento, mas não é estar parado. Por isso, ele diz, faraó, Deus está mostrando, porque isso vai caminhar numa direção. Queridos irmãos, eu vou contar mais um pouquinho dessa minha experiência desses 10 dias. Muito bem. Dei entrada num hospital, num pronto-socorro de um hospital, com um possível infarto. Fizeram exames, não era infarto. Me recomendaram cardiologista, fui ao cardiologista, ele fez exames, não é isso, vamos continuar os exames, enfim. Fui a outro hospital, pronto-socorro, passei o dia todo, muito bem atendido, mas... E aí, à noite, me transferiram para o 3º hospital. Cheguei lá,
Estava no outro desde 11 da manhã. Cheguei lá uma da madrugada. Imagina, né? A gente fica exausto, sofre. E aí, quando eu estou sendo atendido por uma médica, a médica é jovenzinha, bem jovenzinha. Podia ser minha filha, podia ser Paloma. Eu olhei assim. E ela estava bem perto de mim, assim, quase o rosto encostando no meu, porque ela estava me auscultando. E aí eu olhei aquele rosto e falei, essa moça é árabe. Aí, no dia seguinte, chamaram o cardiologista. Naira já tinha intuído, nós estamos no hospital árabe. Aí vem o cardiologista. E ele entra, né, no meu quarto, senta. Eu falei, é árabe mesmo. Ele não está me atendendo como um médico comum. Senta e começa a bater papo comigo. Todos os meus médicos nesses dias, foram árabes. Uma delas, né, doutora Handi. Handi El-Hag. Aí eu falei, Deus está brincando comigo. E eu também caí na gargalhada. Queridos irmãos, Deus me fez andar. Deus me fez caminhar por hospitais. Por quê? Porque Deus estava me mostrando algumas coisas. Ele estava ilustrando este sermão. José, diante do faraó, era mais ou menos, estou falando em termos de nacionalidade, em termos raciais, estou falando nesses termos. José estar diante do faraó era mais ou menos como eu estar diante de um médico árabe. Mas eu vi tanto carinho, eu vi assim um amor tão grande, principalmente na médica, que me desnorteou. E eu tive que agradecer a Deus por essa experiência. Por isso eu entendo que Deus tinha um sonho para o faraó. Deus estava sonhando com o faraó a solução da fome no Egito, mas ele precisava de realizar através do sonho com o faraó também o sonho de José. Por isso, queridos irmãos, Felipe, puxa o próximo, por favor. Terceira lição que tomamos com José, texto de José. A fé dirige o sonho. A fé dirige o sonho. Já estou terminando o sermão. E aí, nós sabemos que o faraó diz, você é o homem sábio para dirigir esta situação. E José se torna o grande administrador. O sonho de José está aparentemente se realizando. Eu diria que se realizando. E ele vive anos e anos e anos e anos e anos e vai ficando velhinho, onde esse sonho se realiza. O amor de Deus sobre a vida dele, a fé que lhe deu fundamento, a fé que fez com que ele visse o futuro e caminhasse em direção ao futuro.
E aí, quando ele estava bem velhinho, ele conversa com os irmãos. Gênesis 50, 24, já está terminando o livro de Gênesis. Certo dia, José disse aos irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará desse país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E o que José pede? Levem o meu corpo. José é embalsamado quando morre. E quando os hebreus deixam o Egito, eles levam José, o corpo de José, para a terra prometida. E é aí, queridos irmãos, que se fecha essa história, que começou lá em Hebreus 11. Por quê? Como se fecha essa história? Que é a quarta lição que nós aprendemos com José. O sonho do Deus eterno na tua vida leva você à terra da promessa. Este é um segredo. Porque normalmente a gente para a vida de José no fato dele ser administrador do Egito. Mas esse não é o fato mais importante. O fato mais importante é que José teve 2 sonhos. Ele sonhou. O sonho de Deus na vida dele quando ele era um garoto, um adolescente. E agora velhinho, ele tem um segundo sonho. Ele sonha o sonho de ver o povo hebreu deixando o Egito e caminhando para a terra prometida. É o segundo sonho de José. José é profeta. E ele diz: eu quero ir com vocês. Eu quero ir com vocês. E faz os irmãos prometerem. E isso atravessa as gerações. E Moisés leva. Queridos irmãos, essa é a diferença. José não envelheceu. O sonho permanece no coração de José. E já velhinho, o sonho está presente. A fé, o amor derramado está presente. Mas está presente a fé que fundamenta a vida de José, a fé que movimenta José. E é muito impressionante que esta fé que movimenta, essa fé dinâmica, vai estar presente com José até depois da morte dele. Porque ele sai do Egito e vai para a terra da promessa. Queridos irmãos, quando eu sentei naquele banco, antes de vir para cá, eu pensei uma coisa muito simples. O teu sonho está realizado? E, queridos irmãos, eu disse para mim, está. Deus realizou o sonho dele para a minha vida. Deus realizou o sonho dele para a minha vida e o sonho dele para a minha vida. Eu vou dizer um negócio que pode chocar vocês. É esta igreja. O sonho de Deus da minha vida. O sonho que Ele sonhou para mim é esta igreja. Isso não significa que a fé é só fundamento. A fé é movimento. A fé é movimento. O sonho dele é esta igreja para a minha vida. Mas não significa que eu morri, que eu deixei de sonhar, que eu não olho o futuro.
Nesta manhã você tem que fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: eu sei qual é o sonho que Deus está sonhando comigo? Primeira pergunta. Aliás, vamos fazer essas 3 perguntas conversando com Deus. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos e comece a conversar com Deus. Vamos conversar com Deus sobre isso. A primeira pergunta é: Senhor, eu sei qual é o sonho que o Senhor está sonhando comigo? Queridos irmãos, podem ser sonhos dos vários tipos, modelos, padrões, mas vai ser peculiar para você. Eu não vou ter esse sonho. Nem o irmão, a irmã que está do teu lado vai ter, ele é teu. É o sonho de Deus, contigo. Talvez você ainda não saiba. Esse é um motivo de oração. Dobrar os joelhos e dizer: Senhor, sonha o teu sonho comigo. A segunda questão que você deve se colocar é: este é o sonho de Deus para a minha vida, eu sei disso. Mas você se movimenta com fé? A fé é o fundamento do teu sonho? Porque se a fé não for o fundamento do teu sonho, você vai ter um montão de sonhos diferentes. E que muitos nem sonhos serão pesadelos. A fé é o fundamento do sonho que Deus está sonhando contigo. A fé dá dinâmica, dá movimento ao sonho que você tem. Deus quer que o teu sonho, que é o sonho dele, na tua vida se realize. Isso pode demorar um tempo. É o tempo da tua maturação para que esse sonho se torne realidade. E isso a gente vê, o amadurecimento na vida de José. Pode demorar, porque é a graça maior na tua vida aqui. E você tem que crescer para que esse sonho se realize. O sonho já se realizou? Ah, claro, o sonho se realiza. Mas isso não terminou a tua vida. Significa que agora, a partir do teu sonho, você deve olhar para frente, para aquilo que vai além do sonho, que é estar um dia na terra prometida. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por essa igreja, pelo carinho. E te peço, Pai querido, que o teu amor seja derramado sobre cada pessoa, cada adolescente, jovem, homem e mulher maduros, cada pessoa que já passou dos 40, dos 50, 60, pessoas que estão realizando os sonhos que o Senhor sonhou com elas. Mas eu te peço, Pai, que ninguém aqui fique velho, que ninguém aqui deixe de sonhar os teus sonhos, que ninguém aqui morra em vida. Por quê? Porque Jesus veio para que todos que estão nesta igreja
tenham vida plena em abundância. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.